Santidade não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior da pessoa. Então, muitas vezes a gente criou uma roupagem de que a santidade está na aparência, né? Olha só. A santidade não está na aparência, a santidade está no interior. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração, a mulher, né, ela tem que estar trajada de um traje manso e humilde no seu coração. Então a santidade ocorre no coração da pessoa. Então nos dias de hoje, eu entendo assim, uma igreja irrepreensível e uma igreja em santidade é uma igreja que caminha baseado nos fundamentos da palavra de Deus. Porque tem muitas coisas assim que são dogmas dos homens. Antigamente, hoje graças a Deus não tem muito, mas muitas pessoas antigamente perguntavam quando chegavam lá na nossa igreja: a tua igreja tem doutrina? Aí eu falava assim: camarada, a minha igreja tem doutrina, tá fundamentada na doutrina, cara. Aí ele falou: tá, mas eu não vi a doutrina. Eu falei: não, mas aí tu tá confundindo doutrina com costume. É verdade. Doutrina com costume. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Veja que Jesus disse: vocês invalidam a palavra de Deus por causa dos costumes. Boa noite, pastor Johnny. Boa noite a todos os queridos. Para mim é um prazer retornar aqui ao Renova. De novo, né? Já é da casa, né? É verdade. Então, para mim é um prazer. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para compartilhar um pouco das coisas do Senhor, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus vai fazer. Uau, muito bom. O pastor Isaías, ele já é da casa aqui, sempre vem, eu sempre gosto de convidar ele, porque ele tem uma visão para frente, né? Uma visão diferente a respeito do mundo, a respeito da igreja do Senhor Jesus. Ele é um cara descolado e eu gosto disso, de pessoas assim, né? Não é aquele negócio de religiosidade. Nós estamos aqui para realmente falar da palavra de Deus de uma maneira que você possa entender na linguagem atual de hoje. E hoje eu convidei o pastor aqui justamente para isso, para fazer você compreender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, sobre o que nós estamos vivendo nos dias atuais. É fundamental que nós venhamos viver esse processo de renovação na mente. E para isso, gente, a palavra de Deus, primeiro que ela é uma carta de amor a todos, e segundo, que ela é o livro mais atualizado do que o jornal de amanhã. Então, tudo está escrito na palavra de Deus. Pastor Isaías, eu já quero começar aqui com uma pergunta para o pastor em relação à igreja. Né? Como que hoje, a igreja de hoje, ela pode ser parecida, pastor, com uma igreja primitiva? Sim. A igreja lá de Atos, capítulo 2, o que o pastor tem para nos instruir, nos ensinar a respeito disso? Pastor Johnny, muito bem. A respeito, como você fez essa pergunta, a igreja, né, primitiva, que foi a igreja dos apóstolos, né, ela tinha aquilo que está escrito em Atos, capítulo de número 2, até eu vou pegar aqui minha Bíblia para ler, que não está aqui, que é algo fundamental, né, nesse texto aqui, onde a gente vê ali uma base que a gente pode usar hoje, pastor Johnny, que é essa base aqui. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui, para a gente poder falar direitinho aqui, não falar besteira, né? Tá falando as coisas certas. Capítulo 2 de Atos, o verso é o 42 aqui. Conviviam, né, a comunidade dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, aqui está, né, o modelo ideal da igreja primitiva para a gente aplicar hoje. A primeira coisa que eu vejo aqui é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Cristo, ela está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos. Até hoje, esse dia um rapaz estava perguntando para mim: pastor, a igreja do senhor é apostólica? Eu digo, sim, porque a igreja cristã, ela está fundamentada onde? Na doutrina dos apóstolos. Não significa que a minha igreja tem que ter um apóstolo, né? Mas ela está fundamentada nisso. Então, a primeira coisa é essa: eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e nas orações. O que é o partir do pão? Compartilhar da palavra de Deus, desse vínculo onde você compartilha com o seu irmão a palavra de Deus, e nas orações. Agora, olha que eu gosto do 43. Em cada alma havia temor. Uau. Johnny, nós não podemos perder nunca essa essência do temor. Eu sempre digo que o temor, até hoje gravei um vídeo, temor não é terror do Senhor. O temor do Senhor é a reverência que nós temos que dar às coisas de Deus. Sim. Em cada alma havia temor. Então hoje eu vejo muito a falta de temor. E a falta de temor, ela gera, sabe, um certo desleixo onde Deus para de operar
na nossa vida. Porque a Bíblia diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que às vezes hoje não há tantos sinais de cura, de milagres? Porque muitas vezes as pessoas perderam a reverência pelas coisas de Deus, a reverência pelo sagrado. Deus é santo, e a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Então eu acho muito importante o temor de Deus nos nossos corações, onde você não perde a essência do verdadeiro respeito e reverência pelo Senhor. Tá, pastor, até dentro disso eu acho interessante a gente pontuar, porque até no final de semana agora eu fiz uma pregação, Deus me deu, e eu coloquei como título: Aproxime-se de Jesus. Tá. Né? E dentro disso, de se aproximar, nós vemos aqui que nós saímos de uma geração, né, que antigamente, melhor dizendo, era uma geração que Deus era horrível. Tá, né? é o terror do Senhor. É o terror. Deus era horrível, era maldoso, é o Deus das pragas. Cruel, é o Deus que vingativo. mata, sabe? Sim, entendi. E hoje, com a graça de Deus, nós temos um entendimento que a Bíblia é a maior carta de amor ao Senhor, que o Senhor Deus nos deixou. Com certeza. Perfeito. Como desconstruir isso? Porque o pastor falou algo muito importante em relação à igreja primitiva. Sim. Que eles tinham o temor do Senhor, eles tinham o partir do pão, eles tinham esse tempo de comunhão. Mas agora, como a gente trazer a igreja de hoje para entender que o quê? Não é o Deus horrível, não é o Deus maldoso, não é o Deus que está ali com uma pedra disposto a pegar e bater em nós e agredir-nos, né? Porque as pessoas acham assim, olham para Deus e dizem: não, eu sou muito pecador, eu não vou para a igreja. Sabe aquela história? Eu não vou para a igreja porque eu sou muito pecador. Parei. Entendi. Como é que nós vamos desconstruir isso aí, pastor? A gente tem que ter a visão certa das coisas de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, eu vou tentar explicar isso para você aqui. Por exemplo, quando Jesus é tentado no deserto, né? O diabo diz para Jesus assim: olha, atira-te daí abaixo, porque está escrito. Sim. Dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Bom, Jesus, ele não disse para o diabo que não estava escrito aquilo. Mas Jesus disse: mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então eu tenho que ter uma visão correta. Perfeito. Sabe? Uma visão correta. Há um Deus de amor na Bíblia. Há um Deus de amor. Amém? E como você mesmo falou, né? A geração passada, ela criou um terror nas pessoas, aonde Deus é um ser vingativo. Não, em toda a Bíblia Deus está tentando se relacionar com o homem. O apóstolo Paulo, escrevendo, por exemplo, a Romanos capítulo 8, diz: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus, se é Deus os que justifica? Ele que não poupou nem o seu próprio filho, antes a si mesmo se entregou, não dará com ele todas as coisas? Então nós temos que partir da visão correta, não ler um contexto fora, né, de algo. Então por isso que eu digo, a Bíblia explica a Bíblia. Então quando você pega e tem a visão correta das Escrituras, você consegue perceber que Deus, ele é o mais interessado em nos ver bem, em nos amar, em nos dar o melhor. Agora, é claro, Deus existe o seu padrão, né? O padrão de Deus. Nós não podemos servir a Deus apenas de qualquer maneira. Por isso que eu falei que em cada alma havia temor. E aí eu tenho que entender o que é temor, é diferente do terror, entendeu? É a reverência pelas coisas de Deus. Sim, tá, mas esse convencimento, por exemplo, assim, esse convencimento das pessoas, eu escuto várias pessoas dizendo: pastor, eu não vou para a igreja porque quando eu parar, eu vou para a igreja. Porque as pessoas às vezes colocam isso, né? Sim, claro. Hoje eu gosto de beber, eu fumo e tal. A minha casa é bagunçado, é briga direta. Sim. Pastor, quando eu parar, eu vou para a igreja. Pois bem, dentro disso que o pastor falou agora, então nós estamos abrindo para todo tipo de pessoa. Sim. É isso? Olha só, a Bíblia diz assim, ó: buscai a Deus enquanto se pode achar. Perfeito. Invoque a Deus enquanto ele está perto. Isaías 55. Não é que a igreja está aberta para todos, mas nem todos querem buscar a Deus. Perfeito. O próprio Senhor Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nós não podemos fechar a porta dos céus. Nós não podemos. Jesus criticava muitos fariseus, que ele dizia: vocês não entram e também não deixam os outros entrarem. Né? Então não é que nós estejamos abrindo a porta para as pessoas, pelo contrário. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Perfeito. É Deus que traz as pessoas. Sim. Quem abre os olhos das pessoas não sou eu. A meu papel aqui é muito bem esclarecer as Escrituras, mas quem vai abrir os olhos das pessoas é o Espírito Santo. É ele que convence a pessoa do pecado, da justiça. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, Jesus, se o Pai não o trouxer. Primeiramente, quando você diz assim: abrimos para
todos. Sim, abrimos para todos, porque quem está trazendo as pessoas não sou eu, é Deus que traz. Ótimo, ótimo, perfeito. Entendeu? Então, pastor, eu posso, se eu tô nessa vida aí pecaminosa, fazendo umas coisinhas meio aqui erradas aí e tal, dando aquela enroladinha, sabe aquele jeitinho brasileiro, a malandragem? Sim. Então eu posso ir na tua igreja, pastor? Deve ir. Não somente pode, como deve. A Bíblia diz, vinha como está. Agora, a Bíblia não diz para você permanecer como você está. Perfeito. O evangelho, ele é um evangelho de transformação. O evangelho verdadeiro é o evangelho que transforma. Agora, ninguém é tratado se não quiser ser tratado, entendeu? Então a porta está aberta, né? O reino de Deus não fecha para ninguém. Agora, a gente tem que tomar a atitude certa e ter a visão correta do reino de Deus, das coisas de Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos amigos telespectadores, pessoas que nós temos encontrado aí pelas ruas, né? Em alguns lugares que nós vamos, pessoas que têm falado, olha como o videocast tem realmente transformado a minha vida, não vejo a hora de chegar sexta, sábado ou domingo, né? Ou durante a semana aí para poder assistir o videocast novamente. Então, ao seu José Roberto, que Deus abençoe o senhor poderosamente, ao Juarez Rodrigues. Juarez, um abraço, que Deus abençoe você. Ao Joãozinho Esther, que Deus abençoe vocês poderosamente. Ao Geraldo também. Ao Zé Cantor, ali da cidade de Capivari de Baixo. Gente, quantas pessoas que têm nos encontrado aí. Ao Diogo da Academia Shark, né? A todos o pessoal aí, ao Rodrigo Silveira, que sempre tem nos acompanhado, ao Otávio da Celeste, gente, muitas pessoas que a gente vai encontrando aí durante a semana, e como é bom receber esse teu feedback e saber que o nosso videocast tem abençoado de verdade a sua vida. E também quero agradecer os nossos amigos apoiadores, pessoas que têm investido aí para que nós possamos estar aqui e levar essa mensagem de fé, vida e esperança para você. Eu quero agradecer aqui ao Calibra Acessórios, fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes. O telefone para contato é 3628-1414. Pensou em acessórios para o seu caminhão? Procure ali o Calibra Acessórios. Atendimento diferenciado. Se você falar, olha, eu vi no videocast lá, novamente, pode ter certeza que ele fará de tudo para que você não saia dali sem que você leve aquilo que realmente você foi disposto a comprar. Hoje comigo aqui está o pastor Isaías Martinez, ele que já é da casa, ele que já faz parte aqui, ele que sempre volta e meia tem aparecido para nós, e eu gosto de trazer ele aqui porque o nosso papo é um papo de Bíblia e nós falamos a respeito daquilo que o Senhor quer e vai fazer na sua vida. Pastor, eu fiz a pergunta aqui, quais são os desafios que são semelhantes que a igreja de hoje, desafios semelhantes à igreja primitiva que nós temos passado hoje, pastor? Bom, no mundo que nós vivemos hoje, né, um desafio pra gente, né, no mundo de muita mudança, onde tudo muda muito rápido, a gente se manter, né, relevante no meio da sociedade, e o que há muito é divisões, né, de doutrinas, de dogma, de moralidade, tantas coisas. Eu acho que o maior desafio da igreja é esse, é lidar com as divisões, às vezes até mesmo ministeriais, né, das igrejas. Temos vários estilos de igreja, eu digo assim, momentos de igreja. Então eu acho que esse é o maior desafio. Outro desafio que eu encontro bastante é a questão também de como evangelizar hoje. Hoje nós temos o que Paulo não tinha, o que Pedro não tinha, que é a tecnologia, né? A disposição de ir com mais facilidade. Então, a gente engajar isso de uma maneira correta para que a gente possa ganhar almas para o reino de Deus. Sim, até o pastor falou das divisões que hoje acontece. Eu acho muito pontual nós falar um pouquinho sobre isso, porque esse realmente tem sido um grande desafio. Né? E a gente encontra algumas pessoas que o que acontece com elas estão indo numa igreja local, e elas tiveram ali uma falta de relacionamento, algum impasse que teve ali com alguém de dentro da igreja, por exemplo. Não foi com o pastor, foi com um membro, um obreiro, um diácono, não sei, um voluntário. Ela teve algum atrito ali que pra ela, tipo assim, poxa vida, eu já não cabo mais dentro dessa igreja aqui. Então eu vou sair dessa, vou procurar uma outra igreja, né, para me congregar, para me não abandonar a minha fé e tal, e tal. Mas dentro disso, o que acontece? A pessoa saiu não foi por causa da visão, porque a visão da igreja ela gosta. Ela diz, pô, eu gosto dessa visão da igreja aqui. Pô, eu me sentia bem, eu me sentia em casa aqui, mas estou saindo por causa de um relacionamento. Que eu não me senti mais em paz agora, estou indo para outra igreja. Chegando lá na outra igreja, o que acontece? Essa pessoa, ela tá ali, né? Mas só que ela amava outra visão. Então muitas vezes ela vai trazer a visão dela para dentro do outro ministério. Então, se nós não tivermos uma cultura em relação a isso,
né? Lá na nossa casa, a gente tem o hábito muito de dizer para as pessoas que nós temos uma visão. Sim. Então, assim, essa é a nossa visão. Claro. Então, nós não vamos mudar porque você veio para cá. Sim. Ou você se encontra na nossa visão, Sim. ou você fica à vontade para procurar outro ministério Claro. que vai suprir essa necessidade, né? Então, assim, dentro disso tudo, sobre a visão, pastor, como que o pastor tem olhado hoje para a igreja de Jesus no sentido do quê? Dos pastores que estão à frente. Os pastores têm uma visão clara de onde estão indo, para onde estão indo, ou estão simplesmente deixando a vida levar, como diz o outro? Sim. A gente não pode falar muito dos pastores em si, mas assim, a gente vê muitas divisões, a gente vê muitas pessoas que elas não querem mais ter compromissos, né, e nem responsabilidade, então elas passam trocando de igreja, entendeu? E uma das coisas que eu acho muito importante é quando você tem a oportunidade de ir embora, mas você decide ficar. Por exemplo, Ruth, ela não tinha mais nada com Noemi. Malom e Quilion, que eram, né, os filhos de Noemi, tinham morrido, mas ela decidiu ficar por um propósito. Sim. Eu acho muito... Sempre vai ter problema, querido, em ministério, porque lidar com pessoas, sempre digo, né, gerir pessoas é difícil, entendeu? Então é difícil, não adianta você achar que é fácil, não é fácil. A pessoa acha que igreja barbado. Não, igreja é louvor, adoração, e a glória vai descer, e o pau vai quebrar. O pastor só sobe ali, dá a palavra ali, dá pra lá, embora. confrontar pessoas, lidar com pessoas, discipular pessoas, é difícil. Então eu gosto muito das pessoas que elas amam aquela visão, elas creem que Deus chamou por aquele propósito, e ela tem a oportunidade de ir embora, como Ruth. Quem conhece a história bíblica sabe que Ruth, Noemi estava voltando para Belém, e Ruth era moabita, podia ficar lá em Moabe, mas ela decidiu ficar junto com Noemi. Então, assim, tem pessoas que quando ela ama a visão e ama o propósito que Deus tem na vida dela, ela pode sair por um atrito, outro, algo não, mas ela decide ficar naquele lugar por um propósito. Por um propósito. Então, eu gosto muito disso, sabe? E hoje a gente vê, infelizmente, pessoas trocando muito rápido de igreja. É a dança da cadeira, como diz o outro. É a dança da cadeira. Meu Deus do então céu. eu acho que é normal você, né? Às vezes você não andarão dois juntos se não estiver de acordo, diz a Bíblia, pastor Diogo, não tem como, né? Não tem como. Então não há problema. Só que há um problema onde a pessoa não para mais em lugar nenhum, a pessoa não consegue mais firmar o pé dela em lugar nenhum, tudo ela acha uma desculpa, tudo ela acha errado, né? Sim. Aí ela vem para outro ministério, por exemplo, e diz assim, mas lá no outro era assim. Aí fica difícil, querido. Fica difícil, né? Então fica lá, fica né? lá, Então, fica lá. Fica Sim. difícil lá. Não toda ideia é bem-vinda, tudo é bem-vindo, toda ideia. Mas só que você tem que cada ministério receber uma visão do Senhor. E aquilo dali vai ser sempre seguido, não adianta. É aquilo que Paulo fala, né, nas suas cartas, que ele diz assim, tipo, se você... não é porque o outro usa uma determinada roupa que ele está fora do padrão daquilo que Deus tem que é. Então, assim, vai ter igreja para todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Então, assim, tem gente que não vai se simpatizar com a visão que é converter. Pô, então eu vou lá na Despertar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não tem se problema. tu estivesse servindo com amor, indo e Deus falando no coração, é isso aí que você tem que fazer, gente. Sabe? Então, assim, a gente não pode confundir as coisas, porque relacionamento, eu sempre falo pra nossa liderança lá na igreja, pastor, que assim... a construção de uma igreja está baseada no relacionamento. Claro. Em relacionamento. Então, você vai se relacionar e você, tô aqui, tô em casa, tô bem, tal. Mas só que dentro dos relacionamentos vai ter os atritos. Claro, com certeza. Quando eu tenho um atrito com o pastor, então eu vou sair da igreja, porque o pastor... Não. Aí você vai sentar, você vai conversar, você vai olhar nos olhos, e aí sim... Dali depois você vai tomar uma decisão. Mas caso contrário, sem sentar, sem olhar nos olhos, sem abrir o coração, como que a igreja vai ter aliança? Né? Igual no casamento. A gente vê os casamentos de hoje. Se o cara só ficar todo dia dizendo pra mulher, eu vou me separar de ti, eu vou me separar de ti, Pô, não tem como construir um relacionamento. Mas agora deu um atrito, vamos sentar, vamos resolver, e aí sim, aí nós vamos estar construindo algo poderoso, né? E dentro disso, pastor, quando se fala do papel, qual o papel que a igreja tem em relação à comunhão dos membros? Sim, da comunhão no membro, o papel é fundamental. Até porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. Congregar é comunhão, né?
como é costume de alguns. Veja que Paulo diz de alguns, não é de todos, né? Mas alguns sempre tem. Por quê? O papel da comunhão é muito... O ser humano é um ser social, ele só se desenvolve em relacionamentos sociais. Então o papel da comunhão é muito importante. Foi bem que você falou. Uma igreja é construída de relacionamento. Então se a pessoa não tem comunhão, porque tem gente que vai na igreja e ela entra muda e sai calada, né? Ela não consegue ter comunhão. E quando ela não tem comunhão, o que a Bíblia diz? Aquele que se isola ultrapassa a verdadeira sabedoria. Nunca é bom andar sozinho. É sempre bom ter comunhão. Veja que nós lemos ali em Atos 2 que a igreja tinha comunhão no partir do pão, nas orações, em cada alma. E eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Ninguém considerava nada onde que era seu. Verdade. Então você a comunhão é muito importante. Então o que a gente vê hoje na igreja? A gente vê um certo egoísmo, sabe? Ninguém mais quer ter tempo para falar, ninguém quer mais ter tempo para nada, cada um tá correndo atrás de algo, não há mais aquela comunhão. E nós precisamos da comunhão. A comunhão é importante, Johnny. A comunhão é algo fundamental. E uma das coisas que a gente vai perdendo com o tempo, né? Essa questão da comunhão, de comer junto, de compartilhar, de estar perto. A gente vai perdendo isso aí e a gente vira aquele cara que é mais um visitante da igreja do que tem comunhão com o corpo. E eu vejo muito disso também, porque nós estamos vivendo nessa geração, e é uma geração que, tipo, graças a Deus tem condições também de, né, vou tal lugar, vou pra lá, vou pra cá, Sim, vou não sei claro, onde. se desloca. Então, assim, tem a igreja perto de casa, mas não, vou lá naquela outra que eu me sinto melhor. Tá tudo certo, não tem sim. problema nenhum. Mas aí a pergunta é, por exemplo, vou me deslocar pra uma cidade muito longe. Tá. Como é que fica essa comunhão, né? Sim. Eu vejo que isso aí que é a grande questão. Porque o ser igreja em si é você estar perto um do outro. Sim. Sabe? É você errar e dar a oportunidade do outro também errar. Sim, claro. E aí quando a gente não tem isso perto, né? Vou só no domingo na igreja. Sim. Vou só... Cara, isso aí... É difícil. E as pessoas hoje, elas estão muito, como você falou no início, né? Elas estão trocando muito rápido de igreja. Eu fico assim, muito, muito triste, na verdade, com pessoas que acabam se desligando tão rápido dos ministérios. E aí ela não tem nem temor de ligar pro seu líder, o seu pastor, e dizer assim, o pastor quer conversar com o senhor. Tem gente que sai e não tá nem aí, entendeu? Sim. Ela uma coisa sai... trocar de roupa, rapaz. Trocar de roupa. Entendeu? Ela sai. Então, assim, ela na verdade, ela nunca teve comunhão, né? Nunca teve. Porque comunhão, como você falou, é aliança, você tá perto, você tá junto, tá engajado na mesma visão. Entendeu? Isso é muito importante. Eu gosto muito daquela passagem da Torre de Babel, onde Deus fala que eles eram um só, né? E falavam a mesma língua. Isso é comunhão. Por isso que a Bíblia diz que Atos dos Apóstolos, né, tinham tudo em comum. Ou seja, estavam todos juntos ali. E aí Deus abençoa, não tem como Deus não abençoar. Eu quero agradecer aqui a mais um amigo apoiador do nosso videocast, e novamente ao Camilo Motos. Verão tá chegando aí. Então, se você está pensando em economia, você está pensando aí em deslocamento rápido, procura lá o Camilo, que eu tenho certeza, preços e condições especiais ele fará para você. Então, o Camilo está comigo desde o início do videocast, sempre nos apoiando, nos abençoando aqui. Chega lá, procura o Camilo, que eu tenho certeza. Fala que viu no videocast. Não esquece, fala que viu aqui, para que você possa ter o bônus lá especial para você. Pastor, nós estamos num bate-papo aqui, está muito interessante, muito bom. E hoje, dentro do que nós estamos vivendo, essa cultura de igreja online, igreja não sei o quê, igreja que não precisa ir na igreja, eu não entendo esses negócios, tá? Tem dificuldade para essas coisas aí. E aí nós temos aquele grupo de pessoas que ela mora aqui, por exemplo, vou numa igreja lá em Balneário Camboriú. Tá. Só um exemplo. Para dizer que é longe, né? Tô indo na igreja lá, e tal. Eu gosto de ir lá, eu vou lá, eu tô lá. Mas só que eu tenho meus relacionamentos, não é com as pessoas de lá. Tenho relacionamento com os pastores daqui. Então, assim, aconteceu alguma coisa comigo aqui, que eu não moro lá. Aconteceu alguma coisa comigo aqui, eu vou ligar para quem? Morreu fulano, vou ligar para quem? Vou ligar pro pastor daqui, pô. Sim. Mas só que a minha igreja é lá. Como é que nós vamos lidar, pastor? Como que nós vamos lidar com esse tipo de gente que aí nós temos? Porque assim, uma coisa é o pastor da internet. Claro. E outra coisa é o pastor que está aqui, que realmente é o local. Pastor. Sim. É ele que cuida da ovelha. Sim. É ele que precisou de oração. Vem cá, vamos orar. É na madrugada? Vamos orar na madrugada. Não tem problema nenhum. Claro. Mas só que hoje nós estamos vendo essa cultura mudando de uma maneira tão rápida. E como que nós vamos lidar com essa situação, pastor João?
é ensinando as pessoas. Paulo disse que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Eu acho que nós estamos nesse tempo. Você falou de pessoas que não congregam numa igreja local, vão muito distante, né? E eu acho que toda pessoa que ela é de Deus de verdade, ela tem que ter um local onde ela tem comunhão com as pessoas, onde ela conhece as pessoas, ela sabe quem é o pastor dela. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas, eu sou crente e tal, eu gosto de perguntar, quem é teu pastor? Aí ela fala, meu pastor é tal. Eu falo, onde é que você toma ceia? Onde é que você dá o dízimo? Quem é a tua igreja? Não, né, minha igreja é de longe e tal. Não, eu acho que assim, eu não tenho nada contra pessoas que vão, né, longe. Só que muitas das vezes, como você falou, a pessoa às vezes ela mora aqui e tá congregando lá do outro lado do mundo, por exemplo. E aí ela passa um problema, ela liga. Esses dias me ligaram de madrugada, rapaz, pastor Isaías, fulano tá passando mal, o senhor não vem aqui e tal. E eu falei, tá, mas você de que igreja você é? Você não é evangelista? Sou, mas assim, assado. Então as pessoas não têm um local. Então na hora que elas estão com problema, elas correm para qualquer um. Isso é muito errado. É muito errado. Eu acho que quem não tem lugar é o diabo, né? Quando Deus perguntou para Satanás, perguntou assim, de onde é que você vem? Eu venho devagar por aí. Tem gente vagando por aí. Olha só. Tem gente vagando por aí. Tem gente vagando por aí. Você perguntou, quem é a tua igreja? Onde é que você congrega? Onde é que você toma ceia? Quem é o teu pastor? Quem é o teu pastor? Quem é? Não, mas eu não tenho pastor. Pastor é Jesus. Tem gente que é assim. Tem gente que fala essa, né? Tem pastor é Jesus. Entendeu? Poxa, a Bíblia diz que Deus deu pastores à igreja. Eu gosto muito de dizer que Deus não deu igreja para os pastores, mas deu pastores à igreja. Então, poxa, a pessoa não tem um pastor, a pessoa não é ovelha de ninguém, a pessoa não é membro de nenhum corpo. O que ela é? Então fica difícil, entendeu? Fica difícil de ajudar a vingar. E a gente tem que entender, querido, que a gente tem princípios que a gente tem que seguir da palavra de Deus, que não tem como fugir, Johnny. Sim. E o pastor, ele tem realmente essa missão, né? De estar lá cuidando da ovelha, sabe? Entender que eram 100, mas uma se perdeu, então eu vou atrás daquela. E dá tempo, aí o pastor gasta tempo, o pastor ele vai atrás, ele cuida, senta com a pessoa para ouvir o mesmo problema, às vezes os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, durante anos, às vezes aquele mesmo problema o pastor vai tratando, vai alinhando, aí a pessoa daqui a pouco vai lá para não sei aonde. Poxa, é difícil, né? Porque eu acho que isso aí é uma coisa chamada ingratidão, né? As pessoas falam muito nessa questão, você fala assim, você tem que ter um lugar, né? Para fixar, para criar raiz. Veja que os Salmos diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Está plantado na casa, né? Tem que ter um lugar que essa pessoa cria raiz, que ela está plantada, que ela floresce, que ela dá fruto, que ela perde. Quem é o teu pastor? Então isso é muito importante. Uau, muito bom, pastorzão. E hoje a igreja moderna, pastor, ela ainda enfrenta perseguição, né? Porque a gente vê assim, a igreja está mudando, a igreja está evoluindo, graças a Deus por isso. Na sua visão, né? Como o Antigo Testamento, a igreja vivia uma pressão, a igreja vivia dias terríveis. Hoje, nos dias atuais, a igreja passa pelas mesmas perseguições? Não. Pelas mesmas, eu acredito que não, né? Hoje, pelo menos aqui, onde a gente vive, não, né? Aqui não há perseguição como perseguição religiosa, aqueles que perseguem e tal, mas não é comparado com a perseguição dos tempos, né, bíblicos, do tempo dos apóstolos, por exemplo. Então, há perseguição, mas virá um tempo de perseguição, né? Mas não agora. Então, acho que agora a gente não tem tanta perseguição nesse lado que as pessoas perseguem tanto. Pelo menos aqui não, mas claro, a igreja perseguida há em várias partes do mundo que, né, países como que não recebem o evangelho. Mas aqui eu acho que a gente faz um pouquinho de cera às vezes, né? A gente fala, estão me perseguindo, querem me derrubar. Estão querendo. Estão querendo. Eu acho que é um pouco assim. A nossa luta, diz a Bíblia, que ela não é contra a carne e o sangue, né? Mas sim contra uma luta espiritual. Sim. E hoje em dia, nós temos essa mistura de igrejas, várias igrejas, né? Tá. Cada uma com seu jeito e tá seu tudo modelo. ok, Sim. tudo ok, tudo ok. Mas como tratar, pastor, com aquele tipo de pessoas que estão na tua igreja, anos já contigo caminhando, anos já ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, e elas estão anos ali reclamando também, reclamando da palavra, reclamando da visão, reclamando do pastoreio, reclamando, mas só que essas pessoas elas não saem, elas ficam ali sentadinhas só para dizer que eu tô aqui, eu tô aqui pra incomodar.
Como que nós, liderança, vamos tratar com esse público aí também que nós temos, pastorzão? Esse público é complicado, né? Esse público é complicado. Bom, eu acho que a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros. Sim. Tem gente, eu acho que você tem que suportar mesmo, entendeu? E claro, à medida que você vai pregando, às vezes tem pessoas que elas ficam no lugar. Uma vez eu ouvi o pastor Simão, ele falou que acho que é Deus que coloca ali para nos confrontar, eu acho. Para dar uma sacudida. Para dar uma sacudida na gente. Então a Bíblia diz, suportai uns aos outros. Tem pessoas que elas não... Por isso que o ser humano, né, ele é distinto um do outro. Ninguém é igual ao outro, né? Então tem pessoas que ficam ali reclamando da visão, como você vai reclamando disso, mas elas não mudam, elas não saem. A gente tem que ver, às vezes, o motivo dessa reclamação, às vezes. Às vezes não é nem com a gente, é um problema pessoal da pessoa. É uma frustração que ela tem. A grande maioria. A grande maioria. É uma frustração, tem. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, a boca fala o que está cheio o coração. Muito bom. Então, assim, muitas das vezes, esse tipo de reclamação, você tem um membro na sua igreja, alguém que não sai, mas reclama da visão, reclama do louvor, reclama da palavra, reclama da estrutura, reclama que apaga a luz, reclama que acende a luz, reclama que pede muita oferta, tal. São pessoas, às vezes, que não são bem resolvidas e o problema está interno nela, porque a boca expressa o que o coração está cheio. Então, às vezes, o problema está nela. E se a gente conseguir, né, localizar esse problema, entendeu? Tem ferramentas para a gente solucionar isso. Só que, às vezes, a pessoa, eu sempre digo, ninguém é tratado se não quiser, né? Você não consegue tratar de quem não quer ser tratado. Então, assim, mas esse tipo de pessoa, eu acho que a gente tem que ter muita paciência, por isso que o amor é paciente, né? Então, às vezes, não pode explodir. Acho que Deus deixa a gente pra gente ir aumentando a nossa longanimidade, a nossa paciência e trabalhar no coração dessas pessoas. Uau, muito bom. O que significa ser uma igreja santa e irrepreensível nos dias atuais, pastor? Conforme a palavra de Deus sempre fala sobre isso, né? E ali Efésios 5:25 fala sobre o marido, cuidar da esposa e tal. Mas o que significa nos dias atuais hoje? A gente tem uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. Igreja irrepreensível. Bom, a santidade não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior da pessoa. Então, muitas vezes a gente criou uma roupagem de que a santidade está na aparência, né? Olha só. A santidade não está na aparência, a santidade está no interior. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração, a mulher, né, ela tem que estar trajada de um traje manso e humilde no seu coração. Então a santidade ocorre no coração da pessoa. Então nos dias de hoje, eu entendo assim, uma igreja irrepreensível e uma igreja em santidade é uma igreja que caminha baseado nos fundamentos da palavra de Deus. Porque tem muitas coisas assim que são dogmas dos homens. Antigamente, hoje graças a Deus não tem muito, mas muitas pessoas antigamente perguntavam quando chegavam lá na nossa igreja, a tua igreja tem doutrina? Aí eu falava assim, camarada, a minha igreja tem doutrina, tá fundamentada na doutrina, cara. Aí falou, tá, mas eu não vi a doutrina. Eu falei, não, mas aí tu tá confundindo doutrina com costume. É verdade. Doutrina com costume. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Veja que Jesus disse, vocês invalidam a palavra de Deus por causa dos costumes de vocês. Eu lembro que eles, né, perguntavam para os discípulos lá, por que vocês não lavam as mãos antes de comer, tal. Sim. Aí Jesus vai falar. Então, assim, aí eu sempre falava, não, gente, a doutrina é a palavra de Deus. Agora, costume é outra coisa. Então, a santidade está no coração. Eu não posso olhar para você e dizer para você que você não é um homem santo. Eu não conheço você, entendeu? E agora, irrepreensível. O que é irrepreensível? É uma igreja madura. Ótimo. É uma igreja que não precisa estar chamando a atenção toda hora. Hoje o nosso maior trabalho é ficar pregando para crente. Verdade. Parece que o crente não evolui. Aquilo que Hebreus diz, né? Tempo decorrido eram para vocês ser mestres, mas ainda necessitam de leite. E quem se alimenta de leite é o quê? É criança inexperiente. Verdade. Então, assim, pra gente ser irrepreensível, é uma igreja madura, uma igreja que cresce espiritualmente, que vai evoluindo, para que não toda a vida você não tenha que estar ensinando a mesma coisa. Mesmo princípio elementar, toda a vida, o mesmo beabá. Não, a igreja tem que evoluir, a igreja tem que ser. Então, uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja que vai caminhar na verdade, que vai evoluir, que vai crescer, mas com a visão correta. Hoje nós vemos aí que o mundo é um mundo de trevas, né? Nós estamos vivendo nas trevas, é apenas escuridão.
né? A gente vê muitas coisas acontecendo que a gente olha, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso mundo? Né? Mas é as trevas. Sim. Como a igreja brilhar no mundo de trevas, pastor? Sim. Pastor Johnny, como você falou, o mundo está cada vez jaz do maligno, jaz do maligno. Jesus ele disse aqui em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine todos que se encontram na casa. Assim também a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, evangelho não é em palavras, evangelho é em atitude. Uau. As nossas ações, se nós queremos, se a igreja quer resplandecer nesse mundo de trevas, nós precisamos ter ações. Por isso que Jesus, uma certa vez, disse assim, os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Então nós não podemos ter um evangelho só de palavras, mas nós temos que ter um evangelho de obras, onde nós praticamos boas obras. Por isso que Tiago vai dizer assim, olha, forte. Tiago vai dizer assim, mostra-me a tua fé sem obra, que eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então nós precisamos resplandecer, nós fomos chamados para ser luz desse mundo, pessoal, nós fomos chamados para fazer a diferença. E a nossa luz, veja que Jesus disse, não se acende uma luz e se coloca debaixo da mesa, mas no velador em cima da mesa, para que todos que estão na casa sejam iluminados. Você precisa brilhar. Se você já tem Jesus na sua vida, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, não adianta eu ser nova criatura só de palavras, se as minhas atitudes são velhas. Nós precisamos ter atitudes novas. Por isso que esse teu programa aqui é fundamental, Renovamente, porque aqui há um encontro de renovação. Não adianta a pessoa estar numa igreja apenas, pastor Johnny. Jesus disse, brilha a vossa luz aonde? Na igreja? Não, diante dos homens. É na sociedade que nós temos que fazer a diferença. É tomar todos os espaços possíveis e fazer com que Cristo brilhe nos lugares, nas casas, nas ruas, em qualquer lugar. Mas isso só vai ser possível quando o evangelho, nosso evangelho, aquele que nós cremos, não for só palavras. Por isso que tem uma frase que diz que as palavras falam muito mais que a nossa pregação, entendeu? Chega um ponto onde que a tua pregação, a tua vida fale mais que a tua pregação. Sim. Entendeu? Uau. Então, quando a Bíblia fala ali no livro de João, no capítulo 3, a respeito da história de Nicodemos, Sim. Né, que Nicodemos ele procura Jesus na noite. Né, representando as trevas. Sim, sim. E ele chega diante de Jesus e ele fala, né? Eu sei quem você é, eu conheço o que você está fazendo, então por isso que eu vim aqui. Sim. E Jesus olha pro coração dele e fala, tem que nascer de novo. Não adianta você conhecer, não adianta você saber, e se você continuar praticando as mesmas atitudes. Então, ou seja, através das obras, como o pastor acabou de contar aqui, Jesus atraía as pessoas, através daquilo que ele fazia, os milagres, tal, as curas. Pastor, hoje em dia, as igrejas, elas estão realmente brilhando à luz de Jesus? Eu acredito que sim. Todo trabalho verdadeiro, eu acredito que sim. Entendeu? Eu acredito que a igreja, ela está brilhando. Ela vai brilhar, a igreja de Cristo vai triunfar, edificarei a minha igreja e as portas do inverno não prevalecerão. Então eu acredito muito que a igreja vai triunfar, sempre vai triunfar em todos os momentos. Agora, uma das coisas importantes, como a gente falou aqui, Deus, ele quer ver as nossas obras. Lá no livro de Apocalipse fala por muitas vezes, conheço as tuas obras. Então tem muitas pessoas, pastor Johnny, que assim estão dizendo assim, Deus conhece meu coração. Olha aí. Eu não estou servindo a Deus hoje, eu não estou servindo o ministério, eu tenho um chamado, mas Deus conhece meu coração, meu querido. Deus não conhece apenas o teu coração, Deus quer conhecer as tuas obras. Uau, forte isso. Deus quer conhecer as tuas obras, por isso que lá em Apocalipse diz, eu conheço as tuas obras. E que obras nós temos realizado, pastor Johnny? Qual o tipo de obras? Nós não somos, pela graça a gente é salvo, diz a Bíblia. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mas a Bíblia vai dizer que nós fomos salvos para as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Todo cristão verdadeiro, as obras não te salvam, mas elas revelam se você realmente é salvo. Então assim, Deus conhece as nossas obras, e a pergunta que fica
comunica para nós que obra nós temos feito. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. E vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a quem? Ao vosso Pai que está no céu. Sim. Então, acredito que a igreja vai brilhar. Vai sempre haver aqueles que vão fazer a diferença. Aqueles que vão fazer de Romanos 12, né? Não se conforme com esse mundo, mas transformem ele pela renovação da mente. Meu Deus do céu, esse homem é demais. Gente, falando em renovação da mente, eu não posso deixar passar aqui para falar sobre o meu livro. Aqui, ó. Renovamente, em um mundo de iguais, seja a diferença. Você ainda não adquiriu o meu livro? O que você está esperando, gente? Vamos lá. Você nasceu para ser e fazer a diferença. O pastor acabou de falar o texto aqui que fala sobre a renovação da mente. E esse é o nosso objetivo aqui, ajudar você a renovar a sua mente. Então agora, estamos chegando aí final do ano, Natal, presentes e tal. Vai lá no Mercado Livre, coloca lá, Renovamente, Johnny Nascimento ou Johnny Nascimento apenas, que o meu livro já vai aparecer para todo canto do Brasil. Você vai poder adquirir o meu livro Renovamente. Faça a diferença. Pastor, e dentro disso que o pastor falou, eu acho legal a gente falar, pontuar também aqui. Por quê? Porque as pessoas, né, estão nos vendo, nos ouvindo, e muitas vezes são antigos de igreja, pessoas que já leram a Bíblia de trás para frente, frente para trás. Eu já li a Bíblia 10 vezes, já li 20 vezes. Mas só que dentro de casa, o cara é um porre. Sim. Sabe aquele cara assim que é um grosso com todo mundo? Sim. É um cara que briga com todo mundo. Mas só que dentro da igreja ele é uma bênção. No sentido de tá metendo a mão na obra, tá fazendo acontecer, não sei o que. Mas para deixar claro para as pessoas, né, pastor? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Então, quando a palavra de Deus fala sobre brilhar a luz no meio dos homens, está falando justamente sobre isso. Não é sobre o quanto você já leu de Bíblia, mas é o quanto você pratica daquilo Sim. que você leu. Eu gosto quando Jesus diz em João 13, depois você pode ler em João capítulo 13, eu não vou lembrar o versículo aqui para não demorar. Ele diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Uau. Não adianta você saber. Jesus ensinou a lição da humildade em João 13 e ele diz, agora vocês sabem disso. Mas bem-aventurado, feliz vocês são se vocês praticarem. Não adianta o teu conhecimento, não adianta a tua sabedoria, não adianta você saber de Bíblia, ler livro. Até aqui nos assistindo no podcast, se saindo daqui, você não praticar o que você ouviu. Verdade. Silas Malafaia, ele fala uma coisa legal, ele fala assim, que nenhuma mensagem transforma. A única mensagem que transforma é aquela que é aplicada. Uau. Por mais que a gente vê, às vezes, pregações lindas no YouTube, grandes homens de Deus, não é assim? Você olha lá, meu Deus, que palavra! Mas se você, queridão, pôr em prática, nada. Nada. Bem-aventurado você é se você praticar o que você sabe. Por isso que eu sempre falo, gente, olha para mim aqui, deixa eu dizer para você que está em casa aí, né, quem sabe você é um frequentador de igreja, não vai ainda, não sabe, ou quero ir, pastor, eu quero ir. Então, frequente uma igreja, conheça quem é os pastores, sabe, gente? Eu fico muito preocupado com essa geração de internet, essa geração de YouTube, essa geração de Instagram, que não conhece quem são os pastores de verdade. Depois as coisas vão acontecendo assim, o estouro vai acontecendo, ela fica decepcionada com o pastor local, sendo que ela nem frequenta muito a igreja, já acha que a régua desceu para todo mundo, né? Todo mundo igual. O pastor lá que era muito grande, ele caiu, deu tudo errado. Não, agora todos os pastores vão ser assim. Não, então tenha uma igreja local, frequente, ouça o seu pastor, veja como que é a vida dele de verdade, como é o tratamento da esposa, que ele trata a esposa, trata os filhos. Gente, por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus e nós não podemos brincar de ser igreja, sabe? Então você precisa levar com seriedade isso, né, para a sua vida, porque pode ter certeza que a sua vida ela é transformada através da pregação que sai do altar. Pastor, nós já estamos chegando aqui no final do nosso videocast novamente, né? O tempo passou muito rápido aqui. Eu quero que o pastor olhe para os nossos telespectadores e deixe aí uma consideração final para o nosso povo aí. Vai lá. Muito bem, queridos. Eu quero primeiramente agradecer a você e eu quero deixar para você Isaías 55, que eu até citei aqui, né? Sim. Busque a Deus enquanto você pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. No livro de Apocalipse vai dizer que eu dei tempo para que se arrependesse, mas eles não quiseram. Sempre há tempo de buscar a Deus. Se eu pudesse te dar um maior conselho, como o pastor Johnny falou aqui, busque a Deus, busque uma igreja séria, conheça os líderes, conheça os pastores, veja-se, porque pelo fruto se conhece a árvore, mas aproveite a oportunidade. Jesus ama você, Deus é por nós, Deus está do nosso lado e Ele quer que você conheça esse amor
Paulo vai dizer que nada vai nos separar desse amor. Então esse é o recado para você. Busque a Deus enquanto você pode achar, invoque Ele enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe a sua vida. Uau, glória a Deus. Gente, pastor Isaías, obrigado, pastor. Eu que te agradeço, mais né? uma vez comigo aqui. É sempre uma honra poder receber o pastor aqui, com seu conhecimento, nos abençoa e muito. Obrigado. Deus continue abençoando o seu ministério, toda a família aí. Amém. Em nome de Jesus. No YouTube, se você não me segue ainda, vai lá, se inscreva no meu canal do YouTube, é Dione Nascimento Oficial. Aí vai estar o programa para qualquer dia que você queira ver. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha um final de semana maravilhoso, especial. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Que Deus abençoe você. Um beijo no coração. Tchau!